Deus por essa oportunidade. Vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 8 da Revista dos Adultos, que tem o título Sendo Verdadeiros. A lição do trimestre, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Na imagem da lição a gente vê este homem com uma máscara. Então a gente vai falar exatamente sobre essa questão, né? O que significa essa máscara? E o título, Sendo Verdadeiros, né? A gente estudou em lições passadas, na lição 6, estudamos que as nossas palavras devem ser verdadeiras, devem ser sim, não. O que passar disso é de procedência maligna. Hoje nós vamos estudar mais uma característica do súdito do reino, que Jesus apresenta aqui para nós, no Sermão do Monte, que é não só nossas palavras devem ser verdadeiras, mas nossas atitudes também devem ser verdadeiras, nosso coração deve ser verdadeiro. Pois aquele que sonda, aquele que examina, prescruta todo o nosso ser, ele sabe, né? Ele conhece, ele é onisciente, então não temos como enganá-lo com atitudes aparentes. Ele conhece, ele vê o nosso coração. O textuário diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, versículo 2. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, essa palavra, né, que é bem pesada, hipócrita, a gente vai ver o significado dela nessa lição e veremos também que a motivação que está por trás de alguma atitude, né, ainda que seja piedosa, né, se essa motivação for má, né, Deus também está observando. E muitas das vezes ela é má nesse sentido, exatamente de buscar a glória, né? A gente começa hoje a estudar o capítulo 6 de Mateus, né? Encerramos o capítulo 5 na lição passada, vimos importantes lições e hoje a gente começa a ver essa questão, né, que Jesus vai relacionar a vida piedosa, né? Ou seja, a prática dessa justiça que Jesus requer que seja mais elevada do que a dos escribas e fariseus, e essa prática muitas das vezes pode estar revestida dessa hipocrisia, ou seja, né, a gente vai falar. Começamos na lição de hoje falando sobre esmola, né, sobre essa ação que busca muitas das vezes que alguém veja, né, que alguém coloque os holofotes ali, como Jesus vai dizer aqui também na palavra tocar trombeta. Né? Hoje nós poderíamos traduzir de outras formas, né, como fazer live, tirar selfie, mostrando o que você está fazendo para você receber, né, elogios, receber galardões ali terrenos. E a Bíblia fala, se você recebe esses galardões terrenos, já não tem nenhuma parte para receber de Deus. Então, essa hipocrisia ela pode estar, né, então, mascarando as ações, como vamos falar na lição de hoje, sobre a justiça, sobre a esmola. E na próxima lição a gente vai falar também sobre a oração e o jejum. Também pode estar, né, contaminada pela hipocrisia. Você está orando, e como os fariseus oravam ali em voz alta para que todo mundo visse, mas muitas das vezes eles não saíam justificados da sua oração. Jesus contou aquele episódio do fariseu e do publicano orando. Jesus falou que aquele que confessou seus pecados, aquele que dizia que não era merecedor de nada, esse sim foi justificado. O outro que só ficava se vangloriando, dizendo que não era igual tal, que era cumpridor de todos os seus deveres, aquele que se elogiava publicamente, né, que se vangloriava, ele não era justificado. Então a gente vê que a hipocrisia ela pode, né, nos dar esse laço, né, nos servir de laço, né, em todas essas áreas. Tudo aquilo que é piedoso, que era para ser santo, que era para ser nobre, acaba perdendo valor, né, se estivermos realmente buscando a glória do mundo. Os objetivos da lição: contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia, colaborar no auxílio do próximo sem alarde, e concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Então a gente vai ver que o importante é isso, que Deus contempla, né? Deus vê o que estamos fazendo. Em secreto Deus está vendo e toda a nossa obra não é em vão. O texto bíblico, irmãos, está em Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, der esmola, não façais tocar trombeta de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A gente vai falar aqui a respeito desses que tocavam trombetas, né, como diz aqui o Senhor Jesus, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Então, talvez hoje, né, ninguém vai estar parado ali para a comitiva para tocar trombeta quando for fazer uma boa ação. Mas hoje, se Jesus fosse escrever essa orientação, né, no dia de hoje, ele ia colocar lá: guarda de não ficar publicando, de ficar se mostrando, né? E hoje a trombeta é um celularzinho, né, uma câmera, que muitas das vezes está até envergonhando aquele que está recebendo aquela ação social de higiene, né, irmão? Tudo que façamos, que seja para a glória de Deus. Jesus não está dizendo aqui que não é para ser visto. Jesus está dizendo aqui que não é para se mostrar. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Que as nossas boas obras são para serem vistas, né, como veremos aqui na lição, né? Nós somos sal e luz, a luz tem que ser manifesta. Mas não é para se mostrar, ou seja, você fazer no intuito de aparecer, de ser, né, louvado ali para aquela ação. A introdução na nossa lição, destacamos aqui o seguinte: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do Reino de Deus. Então, a gente já tem estudado, tem enfatizado que o que o Senhor está nos ensinando aqui, esse padrão, né, é um padrão de santidade, que o Senhor requer que os súditos do reino vivam. Sabemos, né, e enfatizamos que não somos salvos pelas obras. Né? Jesus nos salva quando a gente ainda é pecador, é desgraçado, é viciado, né, é corrupto, é mentiroso, idólatra. Então o Senhor nos resgata e nos salva sem mérito nenhum. O seu Espírito nos convence, né, e nós damos um passo de fé, né? A Bíblia diz que é pela graça que sois salvos mediante a fé. Então nós sabemos tudo isso. Mas a partir do momento que somos salvos, fazemos parte agora do reino de Deus, fazemos parte agora dos súditos desse reino, ou somos uma agência de Deus, representante de Jesus Cristo aqui na terra, temos que ter um padrão ético, uma justiça mais elevada, como Jesus tem ensinado durante esse trimestre aqui no Sermão do Monte. Então, esse padrão é difícil, né? É elevado, mas não é impossível de vivermos, né? Basta buscarmos o auxílio do Espírito Santo, darmos lugar, né? Matar cada dia o velho eu, né? Mortificar nossa carne, né? Renunciar, né? Ser manso, ser humilde, produzir frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele está conosco, né? Todos os dias, nos foi prometido e Jesus já nos enviou ele. E hoje ele mora em nós, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui na introdução diz também que a consequência, né, de vivermos esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Então é esse o alvo. A gente quer fazer, deseja fazer para agradar a Deus. A gente tem, né, o desejo de fazer mais ainda para agradar ao Senhor. A gente reconhece que o que a gente faz é pouco, mas não é fazer para ser aplaudido, como está dito aqui na lição. Não importa quem esteja vendo, o que você está fazendo, Deus está vendo. Toda a tua obra, né, está sendo registrada lá, o Senhor tem visto, e a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E lá seremos então galardoados pelas nossas obras. O Senhor vai julgar nossas obras mediante não a quantidade, mas a qualidade. Então não adianta você fazer muita coisa, você ser aquele que é mais destacado, mas a sua motivação, o seu coração é só para receber glória dos homens. Então o que adianta é você fazer, ter o desejo de fazer, servir ao Senhor, servir aos outros, no sentido de agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegarmos lá, a nossa obra, quando for medida, quando for avaliada, aferida a qualidade, vai ser uma obra preciosa e não uma obra de palha, que vai se extinguir na primeira prova ali, daquele que tem os olhos como chama de fogo. Então, primeiro tópico, o ato de dar esmola e a hipocrisia. Aí o autor da lição nos traz aqui o significado de hipocrisia, né? Em suma, quer dizer alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral, né? Então, esse que no grego, né, tem o sentido de hipócrita,
Então o hipócrita era atribuído a essa pessoa, esse ator que estaria ali no palco. Né? A gente vê o teatro grego, né? Jesus está vivendo aqui num momento, né, que a cultura helenística, né, já tinha alcançado todo mundo. Então era bem, né, para os discípulos, para aqueles que estavam ali sendo usados por Deus para registrar, como agora o evangelista Mateus. Então era um termo comum que todos conheciam, né? Isso é, a cultura grega já era comum a todas as nações, então todos conheciam o teatro grego. O teatro grego utilizava-se ali, né, do instrumento da máscara, né? Então os atores usavam a máscara para desempenhar determinado papel. Então ele com a máscara era o personagem, sem a máscara era a pessoa física ali, né? E a máscara é interessante que se os irmãos lembram, né, de alguma cena, algum filme, alguma ilustração em algum livro, e a máscara ela representava até mesmo a expressão facial, né, de sorriso, de tristeza. Então você vê que a pessoa vivia um papel, né, e quando se relaciona esse termo hipócrita com os religiosos, está demonstrando que até, né, a expressão facial é falsa, né? Até o sorriso, embora a gente estamos próximo ao período político, e a gente vê que nesse período os políticos abraçam a criancinha suja, ele abraça, beija, né? O pobre ele abraça, cheira, mas é uma hipocrisia, né? Então ele está fazendo ali um papel daquele que ama aquele carente. Mas depois que passar a política, se você pedir uma carona para ele estiver na rua dando sinal que você está precisando de uma carona, é perigoso de passar por cima. Então o que acontece, irmãos? Esse religioso, o Senhor Jesus vai dizer também que é hipócrita, né? Os fariseus ali, como diz aqui no texto bíblico, quando pois deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Então era comparado a esse ator, né, que quando coloca a máscara é outra pessoa, outra personalidade, outro caráter e até outro sentimento, porque até a expressão facial era expressa pela máscara, né? O sorriso, a alegria, choro. Então a gente vê que é uma palavra pesada quando aplicada ao religioso, aquele que está tentando aparecer, né? Aquele que está querendo fazer uma obra social, dar uma esmola, ajudar alguém, e ele faz questão de aparecer, né? O selfiezinho lá nunca vai faltar, e se bobear até a live, né? Para mostrar ali ao vivo como ele é bom, como ele é piedoso. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita, uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Então, era isso que Jesus estava combatendo ali em relação aos falsos religiosos, aos hipócritas, que faziam bem, faziam obras, né? Como hoje acontece, muita gente faz caridade, mas a motivação era escusa, né? Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Então, façamos em secreto que Deus está vendo. A gente vai ver aqui a questão desse contraste, né? Mas é para nossas boas obras aparecerem, sim ou não? Jesus disse que é para nossas boas obras serem vistas para os homens, lá em Mateus 5. E agora em 6 ele está dizendo que é melhor fazer em secreto. Mas no sentido de quê? De que essa obra que está sendo feita para ser exibida, para gloriar o homem e não a Deus, essa é melhor não fazer. Essa é melhor você fazer no secreto. Mesmo você fazendo no secreto, Deus vai ser glorificado, porque alguém vai ver que aquela pessoa foi assistida, foi ajudada, né, e de uma forma ou de outra, as boas obras daquele que é crente, que é sal e luz, vai transparecer. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. O problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo que conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Então é esse amor que nos move, que vai nos fazer querer fazer mais e agradar mais a Deus. Você faz uma obra na igreja, faz algo que ninguém está vendo, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, mas você está ali cuidando de algo para o Senhor, servindo ao Senhor no secreto, Deus está vendo. O segundo subtópico é a justiça pessoal. Então,
É interessante esse primeiro versículo de Mateus 6, que está traduzido ali por esmola, né? Então vamos ler novamente. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Então, no primeiro versículo, na Almeida Revista Corrigida, está traduzido por esmola. É claro que esmola vai aparecer no segundo versículo, mas o termo original no grego, em outras traduções, a gente vai ver que foi traduzido, né, por justiça, né? Então, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Temos aqui no subsídio, no auxílio bibliológico, que em outras traduções, por exemplo, John Wesley, né, ele traduzia esse versículo da seguinte forma: atentem para não praticarem a vossa justiça perante os homens. Né? Temos outras traduções que vai dizer: tenha cuidado para não fazer as suas boas obras publicamente para serem notados. E ainda, né, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Então, esse versículo 1 seria melhor traduzido com a palavra justiça, boas obras, né? Ou até mesmo como aqui na linguagem de hoje que diz os deveres religiosos. Ou seja, nossa obrigação como crente, como salvo, né? Porque nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer as boas obras. Em gratidão que tudo aquilo que Deus faz por nós faz parte da nossa vida em santidade. Piedade, né? Piedade é o oposto de impiedade, né? Impiedade é aquele mal que faz, peca, vive pecando, desagradando a Deus, né? Ofendendo a Deus. E o pio, né? Aquele que pratica a piedade, é o santo, é aquele que está vivendo então esse padrão que Jesus requer de nós de forma sincera. Louvado seja o Senhor. A justiça pessoal se refere a isso, né? Os discípulos de Jesus deveriam viver diferente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Então eles queriam se mostrar e dizer: não, nós somos realmente piedosos. Por isso o versículo 1 diz: guardai-vos então de fazer a vossa justiça, né, suas boas obras, publicamente ou diante dos homens. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, as três práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marco o serviço ao próximo. Está lá em Tiago 1, 27, né, que é a religião pura, né? Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar a oferta, a oração e o jejum. Então a oferta é exatamente você socorrer o necessitado, né? Como vamos ler lá em Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Tiago, né, de forma prática, ele deixa, né, esse exemplo da religião pura, né? Então, visitar os órfãos, as viúvas, então, ou seja, a oferta, é exatamente a esmola, né? A gente usa talvez o termo esmola, um termo pejorativo, mas é essa assistência que a igreja, né, que o cristianismo também ensina, né? Ou melhor dizendo, né, que o próprio Jesus vivia, né? Ou seja, ele alimentava a multidão, Jesus curava, libertava, então faz parte do cristianismo pleno essas ações. E revela que o verdadeiro cristianismo é prático, não é só teoria, não é só, né, no âmbito do coração. Tem que realmente ter oração e tem que ter ação. Interessante observar que as três práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, a oferta, né? Então você oferece a Deus, né? Você está também ali cultuando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus nesse ato. Então, nossos bens, a oferta, nosso espírito, a oração, e o nosso corpo, o jejum, né? Essa parte da oração e do jejum a gente vai ver na próxima lição. E são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor, né? Então, mais uma vez, lembrando que piedade é o oposto à impiedade, né? Então, se você não é ímpio, você tem que ser pio, você tem que praticar a piedade. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus. Então, se você é seguidor de Cristo, tem que ser diferente. Se pratica tais coisas, né? Vigiemos, né, irmão?
Como está a exposição em rede social, em nossa vida espiritual? Será que está sendo para glorificar a Deus ou para se aparecer? E muitas das vezes, como a gente viu aqui a máscara lá do teatro grego, que tinha as expressões faciais de tristeza, de choro, será que você também não está aparecendo na rede social com aquele sorriso, mas com o coração chorando? Então seja sincero, né? Não fique demonstrando uma coisa que você não é, pois agindo assim você está sendo hipócrita, como Jesus aqui está ensinando. Segundo tópico, auxiliando o próximo sem alarde. Então, nos demais tópicos, a gente vai ver enfatizando, né, tudo isso que a gente já viu aqui no primeiro. Né? Então, o alarde a gente sabe que é a trombeta. Né? Qual é a motivação do seu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Então, toda a lei tinha esse aspecto social. Né? Ou seja, a gente percebe que na lei falava a respeito da colheita, né, que tinha que deixar ali, tivesse alguma coisa ainda nos cachos, né, ali nas videiras, não era para você arrancar tudo, vidimar tudo, voltar e fazer a limpa, não deixava alguma coisa na roça ali que era para depois se abrir para o rabisco, né, para os pobres virem e colherem também. Então havia todo cuidado com órfão, com viúva, com estrangeiro, né? Então a lei era boa e tinha esse aspecto, né, de servir ao próximo. E nos ensina, como também nos ensina Jesus. Né? Então temos aqui as referências da lei, Levítico 23, 10, 11, Deuteronômio 15, 7 a 11, e nos ensina Jesus, Lucas 6, 36, 38, Lucas 21, de 1 a 4. Então temos algumas referências para os irmãos lerem conforme a nossa revista. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta no presente, mas a motivação oculta no coração pode ser outra. Então o Senhor está vendo, o Senhor nos sonda, como diz lá no Salmo 139. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Mateus 9, 4, 12, 25, 22, 18 e João 16, 19. Segundo subtópico, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Qual é o seu objetivo? É a glória dos homens ou a glória de Deus? É servir a Deus, agradar a Deus, a gente faz nem para ser recompensado, mas a gente faz para agradar a Deus mesmo, porque a gente quer servir a Ele, quer. Irmãos, quando a gente reconhece a nossa condição, de o que éramos, né, o que Deus fez por nós, aleluia, a gente quer servir a Ele com alegria, né? A gente quer adorar a Ele e quer fazer o que agrada o coração de Deus. Ele enche a nossa boca de riso, Ele não cessa de nos abençoar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nosso alvo é chegar até Ele um dia e abraçá-lo, louvado seja o nome do Senhor, é chegar no céu. Essa religião de mídia, essa religião de aparência, essa religião, né, de fama, de aplausos, vai ficar aqui na terra. Isso aí não nos eleva ao céu, isso aí não junta tesouro no céu, só junta tesouro na terra. O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, sua beneficência e generosidade são atos piedosos, praticados como parte essencial da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos das viúvas. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por toda a parte fazendo o bem. Agir dessa maneira é sinal que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Então você está seguindo a Cristo quando você está praticando essas obras de maneira sincera. De outra forma, né, você vai transformar o ato piedoso em ato profano, né, quando você está buscando a sua própria glória. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para o orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível dos fariseus. Né? Passamos como um publicano, né? A gente vai falar sobre a oração na próxima lição, mas batamos no peito e falamos: eu não mereço nada, não sou nada. Tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E agindo assim nós somos justificados. Terceiro subtópico, a maneira de ofertar segundo Jesus. Então vamos aprender. No ato de ofertar devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos não devemos tocar trombeta, né?
E hoje, como a gente já falou, isso pode ser traduzido de várias formas. É claro que a referência que Jesus fez a estoque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isto deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Né? E às vezes aquele que quer aparecer acaba humilhando, né, aquele que está recebendo a sua ajuda. Que Deus nos ajude. Terceiro tópico, Deus contempla o bem que realizamos. Então esse é o fundamental, isso é o mais importante de tudo. Tudo que você faz, Deus está contemplando. Pode o pastor não ver, pode o irmão não ver, pode você não ter like nenhum, não ter visualização nenhuma, mas Deus tem visto. E sabe o seu motivo, sabe a sua motivação, se é sincero ou não. É isso que é importante, porque quando chegarmos no tribunal de Cristo, irmão, não adianta ter quantidade de obra se for tudo de palha. Não adianta a nossa motivação ali, né? Foi para aparecer, foi para o pastor ver, para você receber elogio, para você ganhar um cargo. Tudo isso é palha, vai se queimar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Primeiro subtópico, Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Então ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Para ele não existe surpresa nem desconhecido. Gênesis 14. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. Bendito é o nome do Senhor. Mateus 6,8. E segundo subtópico, Deus que recompensa. Então Ele vê, Ele conhece. Ele sabe a nossa intenção. Sabe até antes da gente fazer, Ele sabe o que está movendo ali no nosso coração. Até antes de pedir, Ele sabe. E Ele recompensa. Glórias a Deus. O nosso Deus contempla tudo e em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto para esquecer de nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Hebreus 6,10. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outro homem, eles não conhecem a causa, o motivo que impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. Então, o homem aplaude, mas não sabe qual foi a motivação, mas Deus sabe. E como a gente falou, né? Algo, né, dessa lição é que nós sejamos verdadeiros, não tenhamos nenhuma máscara. Que máscara é essa? A máscara de você fazendo um papel, você está sendo uma coisa que você não é. E expondo isso numa mídia, por exemplo. Então que Deus nos ajude a tirar toda a máscara e sermos sinceros e fazermos as coisas buscando a glória de Deus, com a motivação santa, com o desejo de servir e de agradar ao Senhor. Quando o crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus e por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. E como Jesus disse, quem recebe aplauso dos homens, quem está buscando essa glória, não tem mais galardão. Né? O primeiro versículo a gente viu. Né? Não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu, porque ele já recebeu o galardão terreno. Você quer o da terra ou quer o do céu? Então, decida aí. E decida e escolha o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade. Sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, né, dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, em todos os aspectos, sem jamais buscar exibição. Amém? Então não podemos ser hipócritas em nossa justiça, em nossas boas obras. E na próxima lição 9, a gente vai falar sobre oração e jejum, orando e jejuando como Jesus ensinou. Jesus vai apontar também a hipocrisia nesses momentos de oração e jejum. Que Deus nos guarde e que nós aprendamos e gravemos a sua palavra no nosso coração para não pecar contra Ele. Amém? Que os irmãos possam compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Maravilhoso Santo Deus, te louvamos, te adoramos, pedindo a tua misericórdia, Pai. Cria, Pai, em nós um coração reto, coração puro, Pai, espírito voluntário. Pai, tira tudo que não te agrada, Pai. Que nós possamos fazer todas as coisas, Pai. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.